Olá, graça e paz. Graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Nogueira, da Débora. E eu sou a pastora Débora, do Nogueira. Queremos te convidar a permanecer firmes em mais uma palavra de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Verdade. Queremos agora orar por você, por todas essas pessoas que estão ao seu redor, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelos seus amigos. Amém? Amém. Feche seus olhos junto conosco e vamos fazer juntos essa oração. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Verdade, papai. Deus, nós queremos, como igreja do Senhor, queremos abençoar essa família que está nos assistindo nesse momento. É verdade, Deus. Todas as suas lutas, todas as suas dificuldades. Jesus. Queremos te pedir agora, Deus, rasga os céus dessa casa, desse automóvel, dessa empresa, desse lugar, desse quarto e fale ao coração de cada um de nós Em nome nesse de momento. Jesus. Deus, nós nos alegramos em Ti, É por o verdade. Senhor nos conservar ainda, Verdade. presentes com a nossa família, vendo e ouvindo a Tua palavra. Em nome de Que Jesus. o Teu Espírito Santo, a partir de agora, passe, Senhor, a nos sondar, passe, Senhor, a nos invadir e nos dar o discernimento que tanto necessitamos. Em nome de Jesus. Tira de nós, Senhor, nesse momento, todo o sentimento de medo, todo o sentimento de culpa, que é o assunto que nós vamos tratar nesse momento. E que o Senhor venha, através do Teu amor e da Tua graça, invadir o nosso ser. Em nome de Jesus. Obrigado, Papai, por mais essa oportunidade, Em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém! Aguarde. Ouça esse louvor e depois nós voltamos. Esperamos você. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor, o fogo em nós. Acende o fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar
Uau, que louvor, né? Que maravilha. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Meu nome é Débora, sou pastora da comunidade aqui de Natal e é um prazer para mim poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor compartilhou já comigo. Nesses dias eu fui acordada com uma palavra na minha mente que era culpa. E dali eu comecei a buscar o Senhor para entender o que o Senhor queria falar comigo através de culpa. E eu comecei a lembrar de algumas situações da minha vida e comecei a pensar assim, em relação à culpa, talvez a culpa de não ter estudado mais, na época que deveria estar estudando, e a gente para por uma situação ou outra, a culpa de não ter feito as coisas melhores ou que eu poderia ter feito em relação ao casamento, em relação à educação de filhos, em relação a companheirismo, amizades, coisa que às vezes a gente podia fazer um pouco melhor e acaba não fazendo. Pensei sobre essa culpa, pensei sobre a culpa de não ter amado as pessoas que estavam à minha volta, no momento em que elas vieram para a minha vida e eram para ser amadas, e acaba que você vai tendo várias outras situações e acaba não amando tanto quanto deveria. A culpa de não ter ido à busca ou à procura de alguém que por um motivo ou outro tenha desistido de caminhar conosco, ou porque tenham ido embora e nunca mais apareceram, e a gente não ter feito tudo, né, para ir atrás. Culpa de não ter feito mais pelos meus, né, pela família, pelas pessoas que nos envolvem. E aí eu fui pensando em tudo isso e fui pensando assim, o Senhor foi me trazendo que muitas pessoas hoje estão vivendo debaixo de culpas, mas culpas às vezes infundadas, porque, por exemplo, eu posso voltar a esse passado, tentar ajudar ou reajustar tudo? Não dá. As coisas que já passaram ficaram lá para trás, como a Bíblia diz, e é impossível voltar para tentar recuperar. O que eu posso fazer é daqui para frente ter uma postura diferente, ter uma maneira diferente, ter uma forma diferente. Mas o que me chamou a atenção quando o Senhor começou a falar comigo é que a culpa falsa ou a culpa duvidosa, ela vai me acarretar muito conflito interior, ela vai me trazer muitas tendências a ser uma pessoa mais complexada, com inferioridade, tendência a ser perfeccionista, a querer fazer coisas exímias, né, e não aceitar que ninguém me ajude. Eu posso entrar numa autoacusação, numa depressão, ficar deprimida, eu posso ter medo de fracassar nas situações, medo de me aventurar em algo novo, porque eu tive uma situação no passado que me impediu, eu sinto culpa, ser demasiadamente exigente com as pessoas e exigir delas às vezes aquilo que elas não podem dar. Esse seria o lado negativo da culpa. Mas aí o Senhor me trouxe o lado positivo. Qual é o lado positivo de eu sentir todas essas coisas em relação ao meu passado? E aí eu pude verificar que a culpa real, o sentimento de ter feito menos do que eu poderia, a sensação de não ter feito mais do que deveria ser feito, pode me trazer um alerta. Algo assim muito desejável para dentro de mim, para que eu possa mudar. Vocês sabem, assim como eu, que toda mudança vem de dentro. Não pode ser imposta por as pessoas de fora. Não pode ser imposta por muito falar, pelas pessoas que muito querem nos chamar a atenção. Ela tem que ser algo transformador de dentro para fora. Eu tenho que ter essa atitude de mudança. E eu acho que essa culpa, ela traz o caminho para os acertos e também para obtermos o perdão. Tanto o perdão da pessoa que nós fizemos ou deixamos de fazer, como perdoar nós mesmos pelas coisas que fizemos. E aí, então, foi que o Senhor me levou, me conduziu ao texto de Lucas 15, do versículo 11 em diante, onde conta uma história de um pai com 2 filhos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, nós vamos ler alguns trechinhos apenas, porque aí no discorrer da palavra a gente vai estar fortalecendo, só para nós nos situarmos na história de Deus. A Bíblia diz assim, Lucas 15, verso 11, abre aí na sua Bíblia. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente,
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse: quando os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi até o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-se seu pai, seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Uau! Quando eu comecei a ler esse texto e fui entrando nesse texto, eu queria compartilhar isso com você. Esse rapaz é um rapaz que estava sentindo muita culpa. Ele teve culpa de pedir o dinheiro para o pai, ele teve culpa de abandonar tudo. A Bíblia diz que ele foi buscar talvez uma liberdade, talvez uma alegria, talvez ele saiu em busca de algo que ele não tinha ali no pacato lar dele com o seu pai e com o seu irmão. Ele saiu em busca de, podemos dizer, aventura. Como não se bastasse somente estar procurando isso, ele também, de uma certa forma, ele sente isso quando ele volta, ele magoou o pai. Ele teve uma atitude rebelde, uma atitude ingrata. Ele ainda pediu só parte da herança da família, algo que os filhos só devem receber quando os pais morrem, não é? A gente só reparte as heranças quando tem alguém morto. Aí vai se ver para quem ele deixou ou vai olhar o testamento. Nesse caso aqui, esse pai, ele abre mão desse momento que era dele e passa essa herança para esse filho. O pai respeitou a liberdade de escolha dessa pessoa. Assim como Deus, ele respeita a nossa liberdade de escolha, livre-arbítrio, direito de escolha. Nós vamos ter sempre que fazer escolhas entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o fazer ou não. E quando nós não temos muita sabedoria, quando nós não temos um conhecimento, nós vamos ter tendências a errar demais, a errar muito, na verdade. E o Senhor tem nos ensinado e quer nos mostrar que com Ele pode mostrar algo diferente. Eu fico a pensar a vida desse jovem, de sair ali do meio onde ele estava, na convivência, e ir para um lugar onde ele chegou e o que ele quis fazer naquele lugar. O que ele faz em primeiro lugar, gente? É beber, é sair com mulheres, é gastar todo aquele dinheiro que o seu pai tinha economizado. E quantas pessoas hoje estão indo para o fundo do poço por terem tomado essas decisões e sentem culpa nesse momento. Eles se envolvem em situações terríveis. Muitos falam mal dos outros, cospem no prato que literalmente comeram. Imagina você uma situação dessa. Alguém que um dia falou mal de você, alguém que um dia falou mal da sua casa, alguém que um dia falou mal da igreja, e nesse momento está sendo tocado por Deus para voltar e para se arrepender. Não é um caminho fácil, mas é um caminho onde o Senhor vai te conduzir, o Senhor vai te trazer. Esse rapaz, ele viveu livre das restrições paternas, ele viveu livre daquela regra familiar, ele passou a esbanjar tudo que ele tinha. Enquanto ele tinha recursos, ele teve cercado de amigos. Não é assim. Aí fora, nesses dias de hoje, não está dessa maneira. Enquanto você tem um monte de pessoas ao seu redor. Quando você passa por uma crise, parece que todos se afastam. Todos te abandonam, todos te deixam. Mas quando, no caso desse rapaz, o dinheiro acaba, a fome chega, o que fazer? Quando todos os recursos à nossa volta acabam, quando tudo aquilo que nós temos como confiança, que muitas vezes é o nosso trabalho, é o nosso serviço, é o nosso dinheiro, ele acaba, e agora o que fazer? A Bíblia diz que ele foi procurar um emprego, é isso que está aqui relatado.
E chegando nesse emprego, queridos, se nós entendemos os contextos dos judeus, e se vocês estudarem a palavra de Deus, vocês vão ver que porcos eram um animal considerado imundo para aquela época, para os judeus. E esse rapaz, ele teve que ir nesse lugar imundo, que era o cuidado dos porcos, para poder cuidar dos porcos e ter uma sobrevivência. Ele foi literalmente ao fundo do poço para poder ter uma sobrevivência. Quantas pessoas, queridos, saem de casa com uma ilusão de trabalho e acabam trabalhando em trabalhos subhumanos, acabam sendo escravos de alguma situação. Meninas que saem de casa querendo ser modelo, querendo ser pessoas relevantes e acabam numa insignificância dentro de um buraco, dentro de uma zona de prostituição. Pessoas que tentam fazer melhor do seu trabalho acabam na ruína, porque vão fazendo uma sucessão de coisas erradas. Esse jovem, naqueles primeiros dias de saída, talvez ele se gabasse da liberdade. Eu não tenho mais meu pai e minha mãe para mandar em mim, eu não tenho mais esposo ou esposa, agora eu sou livre. É isso talvez que ele se gabasse, mas de repente, agora ele estava escravo daquelas circunstâncias e mais com sentimento de culpa dentro de si. Ele podia reclamar da comida da casa dos pais. Talvez eu e você já tenhamos reclamado muito da comida. Ele pode ter reclamado de não ter recebido pelos pais aquilo que ele queria naquela época. Às vezes nós pedimos coisas que nós não podemos ter. Às vezes ele reclamou de limitações financeiras. Quantas vezes nós reclamamos quando a mãe e o pai colocam um ovo na mesa, que é o que eles têm de melhor para nos dar, e a gente acaba, ovo de novo, pão de novo, café de novo. E às vezes nos esquecendo que existem pessoas que nem isso dizem. Mas aí ele chega a um ponto de desejar comer a comida que era dada aos porcos. Que situação. Eu consigo me lembrar de algumas pessoas que quando nós nos aproximamos, estavam praticamente assim. Tinham voltado tanto atrás, que já estavam doentes, já estavam enfermas. Doentes na alma e doentes no corpo físico, porque abusam de tudo aquilo que o mundo oferece. Abusam da bebida, abusam da droga, abusam do sexo ilícito, abusam de orgias. E quando são encontradas, o estado delas é deplorável. Acaba o som da festa, acaba o burburinho dos amigos ao lado. A noite chega, a nossa cabeça é colocada ali no travesseiro e nós começamos a remoer tudo aquilo que passamos durante o dia. Mas aí, vem algo surpreendente, vem algo de Deus na vida desse rapaz e que eu quero compartilhar com vocês. Ele chegou no fundo do poço, sim, ele foi trabalhar com os porcos que para eles eram imundos. Talvez nós possamos muitas vezes chegar até o fundo do poço, onde não temos mais saída, onde para nós não há mais solução, onde a depressão, a angústia, a solidão toma conta da nossa vida. Mas há um momento em que esse rapaz, ali no fundo do poço, ele teve uma impressão interior e ele caiu em si. Eu gosto desse verso que diz, e caindo em si, naquele lugar, numa terra distante. Queridos, tudo que o inimigo quer fazer comigo, com você, é nos distanciar da bênção, nos afastar da nossa família, é nos distanciar da igreja, é nos distanciar dos irmãos. Ele coloca várias situações para que nós nos ofendamos, nos magoamos, ficamos tristes com as pessoas. A arte dele hoje é em me decepcionar, é em te decepcionar, é em gerar em mim você culpa. Essa é a arte mais terrível de Satanás nesses últimos dias. E ainda colocar um sentimento, não tem mais volta. Olha onde você chegou. Olha, lembra o que você era e olha o que você é agora. O comparativo do passado com o presente. E olharmos aquilo e ver, foi tudo arrancado. Parece que tudo é arrancado de nós. Não há nada mais de bom para se aproveitar. Quantas pessoas não têm mais esperança, não sonham mais, não desejam mais. Mas aqui tem um momento em que a Bíblia diz que esse rapaz, ele cai em si. Eu quero te dizer que não existe verdadeira alegria longe de Deus. Na terra distante,
no lugar onde o diabo quer eu e você, só existe distração. Só existe distração. Coisas momentâneas que vão passar. Eu quero te dizer mais que aquele que um dia pisou no Santo dos Santos não consegue mais viver em outro lugar. Aquele que um dia teve um conhecimento do Senhor, que esteve na casa do Senhor, que orou, que cantou, que esteve na presença de Deus. Quando ele vai para fora, a saudade, a vontade, ela bate lá no fundo do coração. Nesses dias nós estamos vendo muitas pessoas falarem que precisam de Deus, que precisam se achegar a Deus. Por quê? Por que elas querem se achegar agora? Por que você, às vezes que está me ouvindo, quer se achegar a Deus? Porque tudo parou. Porque agora eu não posso mais cumprimentar, não posso sair, não posso conversar com as pessoas, não posso me envolver, não posso estar em lugar cheio de gente, mas eu quero lhe afirmar que aquele que um dia pisou da glória, entrou nos santos dos santos, coração, com vida com Deus, quando você sai, não será mais a mesma coisa. Ainda que você se ache injustiçado, ainda que você tenha saído da igreja ou da casa do Senhor, ou da sua casa de família mesmo, magoado, triste, desistido, eu tenho certeza que a voz de Deus, através do Espírito Santo, ecoa no seu interior. E quando chegamos nesse ponto do filho pródigo, nós temos algumas posturas a tomar. A primeira postura, que eu e você precisamos decidir voltar, nos arrepender, acertar nossos erros com o passado. No meio daquela situação deplorável em que ele vivia, ele caiu em si. E a intenção dele era dizer: eu quero ser aceito pelo meu pai como um de seus empregados. A primeira coisa que veio à mente dele é que ele não tinha mais direito de ser filho. Que porque ele fez tudo aquilo, ele queria voltar apenas como empregado. Às vezes, quando eu e você voltamos, queremos voltar apenas como um ouvinte, como uma pessoa fechadinha lá no canto, não quer se envolver mais com nada, não quer fazer mais parte de nada. Senhor, se o Senhor só me aceitar, já está pronto, já está valendo, já está certo. Eu e você temos que cair em si, cairmos em nós, entendermos e olharmos para tudo isso dentro de nós e avaliarmos de onde realmente está vindo tudo isso e por que veio esse sentimento. Eu preciso ter coragem suficiente, eu e você, para deixarmos Deus nos tocar, para nos mover, para nos limpar. Isso só vem através do Espírito Santo de Deus. Eu e você não precisamos andar com sentimentos ruins, com complexos. Nós temos que nos achegar ao Senhor com certeza de que Ele nos ama. Eu gosto dessa ideia. Ir ao Senhor, voltar a Deus, nos achegar a Ele. Mas nós temos que chegar com arrependimento. Nós temos que chegar confessando nossos pecados. Nós temos que pedir perdão. Nós muitas vezes vamos ter que olhar no olho das pessoas que nós magoamos e pedimos perdão. Por vezes eu tive que voltar e pedir perdão a pessoas que se sentiram magoadas comigo. Por vezes eu tive que me desculpar por algo que eu não fiz intencionalmente. Quantos de nós erramos com as pessoas sem termos a intenção real? Falamos as coisas que às vezes não pensávamos e acabamos falando. Isso magoa as pessoas. Eu tive que me desculpar muitas vezes por isso. Quantas vezes eu e você tivemos que pedir perdão porque nós ofendemos alguém? Porque alguém nos distratou. Porque alguém nos abandonou no momento em que nós mais precisávamos. Porque nós não fomos ouvidos no momento que precisávamos. Porque não fomos compreendidos no momento em que precisávamos. Quantos de nós vamos ter que voltar a liberar a vida de Deus dentro de nós para termos uma verdadeira ação do Espírito Santo? O mais forte do que liberar as pessoas, do que liberar perdão, do que pedir perdão, do que ir
e resolver as nossas situações, o mais forte aqui é nós nos perdoarmos por tudo aquilo que nós fizemos, é nós liberarmos dentro de nós a ação do Espírito Santo. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizer, eu perdoo, mas eu não quero mais relacionamento. Eu perdoo, mas eu não quero voltar atrás. Queridos, o perdão é decisão, não é sentimento. Se formos esperar sentir, sempre teremos a justiça própria. E aquela frasezinha, eu pedir perdão, imagina, não estou errado. Eu ir atrás, nunca mais. Eu falar com aquela pessoa, mas nem morta. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas com arrependimento genuíno e com a decisão de voltar, o Espírito Santo vai colocar isso dentro de nós. A segunda postura é saber e reconhecer quem é Deus para nós. Este filho tinha muito ainda a aprender com aquele pai, para quem ele havia dado as costas, mas que ainda em sua grande compreensão e longanimidade, ele sabia que aquele pai era justo e amoroso. Ele falou que os jornaleiros, os empregados do pai tinham o melhor. Ele sabia que o Senhor cuidava, que o seu pai era um pai zeloso, um pai amoroso. E foi essa noção que o fez voltar. Foi a noção de saber que Deus é maior, que o amor de Deus é sobrenatural, que o amor de Deus nos ama, igual um louvor que diz, sem olhar para o que eu faço. Independente das circunstâncias, o amor de Deus é tão grande por nós, que Ele olha para nós e fala, filhinho, filhinha, eu te amo e ponto. Vem me conhecer. A Bíblia diz que o Senhor é bondoso. Olha, eu quero ler 2 versos com você. Um está em Romanos 2,4. Diz assim, ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É uma pergunta. Quando eu entendo esse amor, quando eu entendo essa benignidade, isso vai me levar a um arrependimento genuíno, independente do que qualquer pessoa tenha me feito. Nada, nem ninguém, nem circunstâncias alguma pode te separar do amor de Deus. Nada. O segundo verso é em Jeremias 31:3, diz, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade, com bondade te atrair. Deus não traz ninguém à força. Deus não força você a servi-lo. Deus não te obriga a servi-lo. Deus quer o prazer que você vai ter em servi-lo. É totalmente diferente. Queridos, eu gosto de comparar um filho servindo você numa manhã, um café da manhã na sua cama. Um esposo levando o café da manhã na cama para a esposa sem que ela esperasse. Não é aniversário, não é um dia especial, mas ele acordou com um desejo de levar um café da manhã para a esposa. Eu imagino o coração daquela esposa surpreendida com aquilo, o filho surpreendido com a mãe surpreendida com o filho por aquele gesto tão simples de um café da manhã na cama. Isso eu vou surpreender o meu filho, a minha filha, ou o esposo surpreende a esposa, mas a Deus nós jamais vamos conseguir surpreendê-lo a esse ponto, porque Ele nos conhece. E quando eu fizer esse ato, eu não posso fazer com uma intenção de querer algo em troca, eu estou fazendo com prazer, com vontade, e quem está recebendo sabe que é verdadeiro. Você sabe quando alguém te cumprimenta verdadeiramente, ou quando alguém só está fazendo por uma forma de fazer. O Senhor sabe quando o seu arrependimento é verdadeiro. Porque Ele não olha a atitude em si, Ele olha a intenção da atitude. Porque eu posso fazer tudo, mas se não tiver amor, serei como um símbolo que retine. Só vou fazer barulho. Mas aquilo que está dentro de mim, é isso que o Senhor espera. É uma compreensão de quem Ele é para mim e para você. A terceira postura é sermos humildes para recomeçar. Eu não digo que é fácil. Eu não digo que é fácil você encarar uma pessoa, olhar nos olhos dela e pedir perdão. Eu não digo que é fácil você declarar todos os dias, porque talvez não seja possível você falar com essa pessoa mais.
Mas você encarar todos os dias uma situação em que você decepcionou e entristeceu alguém. Mas eu digo para você que com Deus, conhecendo quem Ele é, decidindo voltar e se arrepender, conhecendo quem Ele é e sendo humilde, irmãos, esse rapaz, ele volta para o pai com as roupas esfarrapadas, com uma tonelada de culpa, sentindo-se muito mal, com a cabeça provavelmente baixa, dizendo: eu queria ser só seu servo, só seu empregado. Ele veio daquela cidade distante com isso já na mente e no coração. Ele não formulou essa frase ou essa intenção na frente do pai só para apagar o passado e ter de novo direito. Não, ele já veio: eu vou voltar. Ele levantou, ele tomou uma posição. Ele falou: eu vou agora me encontrar com meu pai. Eu vou pedir perdão. Eu vou pedir para ele só me aceitar como empregado. E aí ele se surpreende quando ele vê aquele pai longe, vindo correndo. Queridos, eu não sei eu e você como faríamos isso. Saber que o nosso Pai está nos esperando todo dia, todo momento. Através das nossas orações, Ele marca um encontro comigo e com você. E Ele está lá todos os dias te esperando. Ele está te esperando você dar bom dia para Ele, Ele está esperando você dar boa tarde, às vezes quando você vai dormir, dá boa noite. E você nem se apercebe disso às vezes. Do quanto Ele é presente e enquanto Ele tem providenciado todas as coisas. Mas aqui, esse pai surpreende, ele avistou ele de longe, ele correu na sua distância, ele deu um abraço apertado, ele cobriu a miséria do seu filho com a capa. Nunca surpreenderemos Deus a tal ponto, sabe por quê? Porque Ele já está te esperando. Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te formou no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Ele te viu lá, você era uma substância informe, você ainda não tinha uma estrutura, você ainda não tinha o corpinho formado, e Ele já disse: é meu. E Ele olhou para você e viu em você algo que eu e você às vezes não estamos vendo. Então eu e você precisamos ser humildes. O Pai sempre vai estar nos esperando, Ele nunca deixa de nos amar. Quem afasta de Deus somos nós. E eu queria mais uma vez aqui chamar a atenção das pessoas em sentido a essa distância toda que nós estamos tendo virtual, essa situação toda que a gente não está podendo se reunir presencial. Isso pode gerar um conforto, talvez, na sua vida, de querer agora participar de uma igreja online, de ficar somente sentado e assistindo. Não, você é participante. Eu não chamei você aqui, nós não chamamos você toda quinta, todo domingo aqui para assistir um culto. Nós chamamos você para participar de um culto. É muito difícil para nós estarmos sentados aqui. Gostaríamos de estar no púlpito, na igreja, andando no meio de vocês, abraçando vocês. Mas quando nós convidamos vocês para sentar na sala para ouvir e desligar das outras atenções, é para que você se veja envolvido no culto, ouvindo essa palavra, transmitindo ela a outras pessoas. Não é simplesmente para você ouvir. E quando terminar essa pandemia, quando terminar todo esse isolamento, em nome de Jesus, levante-se e haja. Levante-se. Eu tenho percebido, as pessoas estão ficando muito apáticas, abatidas. São tantas informações que vão chegando, que a tendência é se abater. Não. Seja humilde diante da presença de Deus. Reconheça os seus erros. Assuma as suas responsabilidades. Faça os seus acertos agora, enquanto está tudo parado, para quando voltar, você voltar com a carga toda, servindo e adorando a Deus e fazendo o melhor para o Senhor. O passado estará esquecido. Os pecados serão perdoados. E ninguém poderá dizer nada ao contrário. Ninguém poderá acusar se de fato nos achegarmos a Deus com humildade e confissão. Contrição. Coração quebrantado. O único filho que não voltou, ele quer destruir a minha imagem, a sua imagem diante de Deus, que é Satanás. Ele é que vive contando mentira para nós, dizendo que Deus não nos aceita mais, que Deus não nos perdoa, que a menos que nós sejamos bons demais, ou a menos que nós tenhamos mais, se esperarmos isso, com certeza, se um pecador, se uma pessoa que errou muito pensar nisso, dificilmente ela voltará. E por último,
A quarta postura é aprender a ser amado novamente e perdoado. Deixar o sentimento de culpa, deixar de lado. Deixar ser amado pelo Pai. A mensagem central dessa parábola que nós lemos é o amor do Pai, que claramente representa Deus. Ele nos aceita, nos perdoa, nos ama sempre. Ponto. Não tem o vírgula mais, se, mais não. Nesse momento, nesse dia, o Senhor quer revelar para você o amor dele, o amor sacrificial, que foi capaz de enviar seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. E é por esse amor, é por sentir esse amor, é por se sentir amada, é por se sentir plena em Deus, sabendo que errei muito, saber que desagradei muitas pessoas talvez, mas hoje eu olho para o Senhor, aqueles que eu posso, que eu tenho condições ainda hoje. Todas as vezes que eu cometo alguma coisa que entristece alguém, eu vou até essa pessoa e peço perdão. Eu quero ter o meu coração limpo diante do Senhor. Eu quero ter diante da presença de Deus. É isso que eu queria repartir com você. Saber se você já tomou a decisão de voltar ao Pai. Voltar ao Pai de verdade, voltar à primeira essência, ao primeiro amor. Às vezes você já se converteu há muito tempo e não sente mais essa presença. Sabe, às vezes, quando a gente lê a Bíblia, e a gente lê ela com o desejo de entender o que Deus quer falar conosco, Ele vai nos revelando a palavra dEle. Mas às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo um livro apenas por ler. Quando eu vou virando as páginas, eu não sei nem o que eu li na página anterior. A minha mente está divagando em outras coisas. Quando eu estou orando, eu estou pensando em outras coisas. O Senhor me convida e te convida para a intimidade. Para orarmos para Ele de novo, para nos conectarmos com a presença. Aquela presença encher a sua casa, a ponto de você parar tudo que você está fazendo e só orar e chorar e sentir aquela glória de Deus na sua casa. É isso que Ele está te convidando. Esqueça, perdoe, libere a vida das pessoas e siga o seu caminho servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você faça uma oração comigo nesse momento, desse arrependimento, desse sentimento de verdade do Senhor, lembrando sempre, todo o tempo, que Ele te ama, que Ele te comprou com um preço, um alto preço de sangue, que eu e você precisamos decidir voltar, que eu e você precisamos saber e reconhecer quem é Deus para nós. Que nós precisamos ser humildes para aprender a recomeçar e aprender a ser amado novamente, perdoado. Amém? Vamos orar? Eu quero que você incline sua cabeça. Feche os seus olhos naturais para que você possa ver com os olhos de Deus. Paizinho, nós queremos te agradecer. Pedir que a tua presença invada essa casa, esse lugar agora, esse carro, esse lugar de trabalho. Eu não sei onde os irmãos estão me ouvindo agora, Senhor. Onde essa pessoa está me ouvindo, onde ela está. Mas eu peço agora em nome de Jesus, invade esse lugar. Invade essa vida, invade essa casa, Senhor. Invade esse coração. Que essa pessoa sinta o teu amor, o teu cuidado, o teu perdão. Eu quero repreender todo espírito de culpa em relação a coisas que já fizemos. Que nós possamos ser livres para te adorar, para te buscar, para te encontrar. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar sobre a vida dessa pessoa a tua unção, a tua capacitação, a tua graça. Que eles sejam íntegros, honestos diante de ti, porque na tua presença não tem como nos escondermos. Diante da tua presença, diante da tua glória, nós queremos nos render. Olhe comigo assim, Senhor Jesus. Nesse momento, eu me rendo aos seus pés. Eu me rendo ao seu domínio sobre mim. Eu te peço perdão pelos meus erros. Eu te peço perdão por às vezes sentir culpa de algumas coisas. Eu venho ao trono da tua glória, com humildade diante do Senhor, pedindo: renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Restaura-me, Senhor.
Eu decido nesta noite liberar perdão. Cite o nome das pessoas que você quer perdoar nesta noite. Eu não estou dizendo para você sentir vontade, eu estou dizendo para você tomar uma decisão. Tome uma decisão, libere essas vidas agora, para o nome de Jesus ser proclamado através de você. Eu libero essas vidas para a ação do teu Espírito. E peço que o Senhor venha encher o meu coração de paz. Em nome de Jesus. Amém, querido? Creia, querido e querida, creia. O Senhor invadiu o lugar que você está e sobre ti virá uma paz sobrenatural. Nós vamos deixar aqui embaixo nossos telefones, meu e do pastor Nogueira, para que você possa nos escrever, pedir seus pedidos de oração, pedir informações. Nós estamos aqui para te servir. Nós vamos deixar também o nosso endereço daqui da igreja de Natal, da igreja de Mossoró e da nossa igreja no sítio de Boa Vista, na cidade de Severiano Melo. São os 3 núcleos que nós temos da palavra do Senhor. Nós temos pessoas abençoadas que podem te servir, te ouvir, te ajudar. Pessoas que estão gastando e se deixando gastar pelo amor de Deus na vida delas. E nós queremos nos colocar à sua disposição. Queremos também colocar aqui a conta da igreja, a conta bancária, para que os nossos discípulos, nossos irmãos, que já têm nos abençoado a igreja do Senhor Jesus, possam fazer seus depósitos, suas transferências, colocar seus dízimos, suas ofertas, tá bom? E aquele que sentir, né, de colaborar e de abençoar, também vai estar escrito aqui para você poder nos ajudar. É um prazer estar aqui com você. Que Deus te dê uma semana abençoada, cheia de paz. Levante-se, tome uma decisão. Livre-se de toda a culpa, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fiquem na paz.